Então, bem-vindas à unidade 15, Encontrando, Substituindo Seus Ídolos. Vocês verão que algumas coisas que são colocadas aqui, elas retornam da unidade 7. Na unidade 7, nós te demos várias ferramentas para você analisar o teu coração humildemente, porque depois da unidade 7 viriam as unidades onde nós trabalharíamos mais especificamente as idolatrias, na unidade 8 até a unidade 13. E agora, então, que você já passou essas unidades, algumas coisas voltam novamente, só que você tem mais propriedade para você poder analisar o teu coração em detalhes, identificar a idolatria e, pela graça de Deus, em arrependimento, dizer não para o ídolo e voltar-se em confiança ao Senhor Deus, certo? Muito bem. Então, inicialmente, assim, as irmãs têm algo para comentar a respeito desta unidade? Algo que lhes chamou a atenção? Não desta unidade, pastor, mas ali naqueles 30 minutos do vídeo, né? Sim. A gente toma consciência da profundidade e da quantidade de conteúdo que a gente já aprendeu até agora, né? Sim. Eu achei assim, falei, nossa, eu quero revisar e estudar de novo, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Sim. Então, assistindo o vídeo da aula, né, é que eu fico cada vez mais encantada, né? E aí eu percebi o tanto que eu não aprendi ainda, o tanto que eu ainda tenho que aprender, Okay. né? Durante esse curso, né? É maravilhoso. É um bom sinal, Eli. Quando a gente começa assim, né, quanto mais eu estudo, mais eu descubro também que eu tenho que aprender muita coisa. Né? É. Eu gostei muito daquele final que o senhor colocou lá. Ao invés de fazer reuniões, fazer coisas, nós temos que fazer discípulos. Fazer discípulos, exatamente. Porque é já preparando para a parte 3. A parte 3 você vai ver que tudo que você aprendeu até aqui, ser discípulo de Jesus, discípulo do primeiro mandamento, você vai entender que Deus planejou que isso fosse feito na comunhão dos santos, junto com os teus irmãos e irmãs. Né? Vai ser bem interessante a parte 3. Muito chocante. Mais algum comentário? Eu gostaria de comentar, assim. Estou um pouquinho rouca, tá, gente? Esse clima do Rio Grande do Sul não dá. Sábado a gente passou um calorão, domingo choveu, esfriou, hoje fez calor de novo. Aí já fechou totalmente o meu peito, a minha garganta tá assim, terrível. Eu gostei muito dessa unidade de um modo especial. As últimas unidades, elas estavam vindo numa leva de muito dessa questão das idolatrias e tal, e essa unidade ela dá um descanso assim. Eu gostei muito em especial das páginas 175 e o final ali da 178 é como se diz assim, é um banho de evangelho, de amor, assim, essa ideia da maneira como Jesus substitui os ídolos, como ele traz esse descanso para nós, essa relação com a apreciação daquilo que Jesus faz é surreal, assim. Essa unidade foi muito boa, assim, para mim fechar essa lógica, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, juntando o vídeo com o que eu li. Então a gente viu todas as idolatrias e a gente viu quanto que a gente não necessita delas, quanto que a gente pode pegar elas e tirar fora. Só que como está ali, é um constante lutar em função do pecado, mas como é bom poder, assim, viver em Jesus. Então, para mim, assim, foi magnífico, assim, aprender a ver mais a beleza de Jesus, a sua obra, essa visão mais cristocêntrica de Deus na Bíblia, essa parte de fazer a meditação, isso para mim, assim, foi surreal, e eu acredito que essa unidade, ela fez bem, assim, o fechamento da parte 1 e 2, assim, uma amarração perfeita, assim. Bom, Milian, obrigado. Né? E uma coisa importante, né? Daqui a um tempo mais, se você não revisar constantemente isso, você vai lembrar, vai perceber que o coração esquece. Né? Pode estar até aqui, mas o coração esquece. Então a gente tem que, é uma luta constante, diária contra o pecado. Fazer que nem Davi fez, né?
no Salmo 103, minha alma, não se esqueça de nenhum só seus benefícios. Daí ele passa a enumerar os vários benefícios de Deus. Nós precisamos dizer isso constantemente, porque o nosso coração é enganoso. Irmãs, me interrompam a hora que vocês quiserem, tá? Deixa eu só projetar algumas coisas iniciais aqui para vocês, tá? Então, nós colocamos a página 3 como uma visão panorâmica. Nós, nos 5 primeiros unidades, nós enfatizamos o Evangelho, é tudo que nós precisamos, e queremos lembrar das pessoas que fazem parte do nosso relacionamento que ainda não conhecem o Evangelho, não conhecem o Salvador Jesus. E você, então, está tendo um tríplice desafio. É escrever o nome das pessoas, e você pode estar sempre atualizando essa lista, estar orando diariamente, continuamente, nominalmente por essas pessoas, e estar atenta, demonstrando amor, né? Lembra que nesta semana, novamente, o desafio, e até o final do treinamento, você vai ter o desafio de evangelizar pelo menos uma pessoa. Pode ser mais, mas pelo menos uma pessoa. E por ocasião da mentoria, nós vamos conversar sobre isso novamente, ok? O texto para memorizar para esta unidade é um pouco maior. Aqui está na linguagem de hoje. Se você quer memorizar na Almeida, não tem problema, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais íntimo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, a palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para que nós possamos realmente perceber os desejos e os pensamentos do nosso coração, ok? Vocês vão perceber, se já não fizeram, que Hebreus 4:12 é o texto para você meditar Bíblia, meditação e oração, tá? Eu quero lembrar de vocês, irmãs, vocês estarem... onde é que está o meu? Vocês estarem usando aquele encarte, lembra? Do encarte, né? Esse encarte aqui, ó. Ou se você não sabe onde está, está lá no anexo 1, né? E aqui na parte Bíblia, leitura da palavra, tem orientações de como você pode usar. Então, assim, procure antes de fazer a meditação, procure entender mais o texto dentro do seu contexto. E uma dica é você considerar o capítulo 4 de Hebreus 4:12. Você vai ver que vai falar do descanso. Os israelitas não entraram no descanso da terra prometida por causa da incredulidade. Se você quiser pegar desde o capítulo 3, ali ele vai trabalhar. Ele fala, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Daí o versículo antes do 12 vai falar que a gente deve se esforçar para entrar no descanso. Parece que é um contrassenso, né? Esforço e descanso. Como é que é essa história? Uma dica, vocês lembrarem da quarta parte do batismo, nesse versículo. Daí o instrumento que Deus usa para isso é o versículo 12. Então procure entender primeiro o texto dentro do seu contexto, no contexto maior da carta de Hebreus, para então depois você ver o que ele significa na sua vida quando vem a meditação, que é o ensino, ação de graças, petição, confissão e petição. Tá? Muito bem. Então, na sequência aqui, você tem, então, a segunda parte, estamos terminando, tá? E ela nos leva ao arrependimento, e talvez aqui a Milian expressou, né, que foi um período, não disse com essas palavras, né, Milian, mas eu entendi que foi um período bem carregado, né? Esse período da segunda parte, porque vocês fizeram uma análise das idolatrias e isso mexe com a gente. E daí veio agora um alívio na unidade 15, né, que apontou, pelo menos não falou de nenhuma idolatria na unidade 15 ali no caso, né? Então, mas é importante, nós precisamos, ao mesmo tempo vocês lembram, né, irmãs, que em cada unidade nós terminamos com o evangelho, apontando para Cristo. E na primeira parte nós enfatizamos a fé. O evangelho é tudo que nós precisamos. Então, essas duas partes ensinam
um discípulo a seguir a Jesus em arrependimento e fé. Uma outra maneira de dizer isso é: todos os dias eu quero dizer não para o pecado em arrependimento e sim para Jesus em fé. Então, viver o significado do batismo. Estamos aprendendo a ser discípulos do primeiro mandamento. O aspecto negativo, não terás outros deuses ante mim. E o aspecto positivo, confiar em Deus acima de todas as coisas. Tá? Muito bem. Então, na página 13, a gente tem um índice e tem essa visão geral aí no caso. Muito bem. Eu não vou, obviamente, colocar aqui para toda a questão da revisão. Aquela revisão é importante para que vocês possam se preparar para a prova oral. Se você estudar bem esses 30 primeiros minutos, né, então você vai se sair muito bem nessa prova oral, ok? Muito bem, então vamos direto aqui para o ponto. Encontrando e substituindo seus ídolos, a vida santificada. Tá? Então, nós temos esses tópicos todos aqui. Vamos começar alguma esperança. Então, nós estamos fechando a parte 2, e nós vimos muitas idolatrias. Mas começamos com a parte 1, ressaltando o teu relacionamento com Jesus, para que, quando a idolatria apertar, você poder correr rapidinho para Jesus. Tá? Então, estamos terminando essa parte aqui, e na medida que a palavra tem efeito em nossa vida, tanto mais identificamos a idolatria em nosso coração. Você lembra que Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Diante desse quadro, é de se perguntar: há alguma esperança em meio ao combate com os ídolos? Ah, então, essa unidade 15 traz, né, bastante alívio. Há esperança, sim. Não é possível, agora, uma administração muito importante: combater a idolatria com outra idolatria. Essa aqui é uma pergunta que vai ter lá na mentoria. Tá? Por que não podemos combater? O que significa combater a idolatria com outra idolatria? Então, você lembra do que Lutero escreve na explicação do terceiro artigo? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Então, sabe aquela ideia? Eu posso, eu dou conta de chegar lá no outro lado. Isso nós temos que reconhecer que não podemos. Às vezes eu fico, já comentei isso bem lá no início com vocês, meio estranhado quando eu vejo congressos de leigos, de servas, especialmente a nível nacional, palestras de autoajuda. O que é um livro de autoajuda? O que é uma palestra de autoajuda? A autoajuda, a própria palavra diz, você se ajuda a você mesmo, né? Então, na autoajuda, você tem tudo que você precisa dentro de você para ser uma pessoa feliz. Mentira. O que você precisa vem de fora, vem de Deus, por meio do Evangelho, de fora para dentro. Vem para dentro, é claro, mas é de fora, não vem de você, vem de Deus essa ajuda. Tá? Por isso, Lutero diz, não é com a minha força de vontade, não é com a minha razão, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Eu digo isso porque nós vamos colocar algumas sugestões para você analisar humildemente seu coração, mas o que você tem que fazer com essas sugestões? Sempre usá-las na dependência de Deus. Porque se não é Deus, por meio da sua palavra, que chega com uma espada afiada até o seu coração para revelar os propósitos e as intenções do coração, não adianta. Entenderam, irmãs? Precisamos depender de Deus e não de técnicas, de métodos ou de sistemas redentivos. Então, você tem ali na página 170, né? A esperança de mudança repousa em Deus. Como nós podemos levar as pessoas ao arrependimento, né? Então, como podemos não apenas preencher os bancos da igreja, mas também mudar o coração das pessoas para que a fé em Jesus Cristo e o amor a Deus ao próximo fluam? Como erradicar a idolatria e estabelecer a verdadeira fé no Deus vivo? Novamente, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas é o Espírito Santo, que um dia me chamou pelo Evangelho e me conservou nesta mesma fé.
Então, a esperança de mudança repousa em Deus. Então, aqui vocês lembram do vídeo que tem dois termos teológicos, a obra alheia e a obra própria. A obra alheia é a lei. Então, a lei é linkada, relacionada com Moisés, e a obra própria com Jesus. Tá? Então, Jesus veio para salvar, não para trazer novas leis, não para legislar. Ele veio para salvar. Quando ele vier uma segunda vez, ele virá em grande poder e em glória para julgar. Lá ele não será mais o Salvador, será o juiz. Mas enquanto estamos no período da graça, a obra de Jesus, a obra própria de Jesus é salvar. Mas nós precisamos da lei, porque sem a lei não faz sentido o evangelho. Então a pergunta é, por que muitas pessoas ouvem a lei de Deus e não são tocadas pela lei? Então Lutero diz, a lei não convence do pecado sem o Espírito Santo. Lutero diz que muitos ouvem a lei e não são movidos por suas ameaças e intimações, porque eles não sentem a força da lei. O próprio Lutero diz, por isso eu não converto ninguém pelo poder da minha pregação, a não ser que Deus esteja presente e seu Espírito atue junto com o que eu prego. Então, irmãs, você vai dizer assim, pastor, tudo bem, mas isso é o Lutero, isso é você, eu não tenho que pregar na igreja, eu não tenho que fazer sermão. É isso? Bom, você tem que anunciar a mensagem do evangelho para as pessoas da sua família ampliada, não tem? E daí não é, você tem que ir lembrando que não é a sua voz bonita, a sua performance, a sua inteligência, mas é o Espírito Santo que age por meio da palavra. Por isso você tem que ir sempre sob muita oração. Tem que orar pelas pessoas que você está na sua lista, você tem que orar para que Deus use você, você tem que orar para que aquela palavra que foi semeada faça sentido na vida da pessoa. Sabe o que Lutero diz? Ele comenta assim que tudo que existe, tanto na esfera civil quanto na espiritual, naturalmente é preservado pela oração. Lutero diz também assim que se não fosse oração de pessoas consagradas que se levantassem qual um muro de ferro, a reforma não teria acontecido. Então, quando você lê Lutero, você vê que ele era um homem de grande oração. E eu acho que é por isso, acho maneira de falar, eu tenho certeza que é por isso que grandes coisas foram feitas, grandes coisas foram realizadas. O que é oração, irmãs? Oração é a expressão de dependência de Deus. Oração é você dizer para Deus, Deus, eu não dou conta, por isso que eu estou te buscando. Por isso as pessoas, quanto mais dependentes de Deus, mais ligadas e buscam a Deus, porque sabem que sozinhas elas não dão conta, elas precisam. Por isso Paulo diz, quando eu sou fraco, daí é que eu sou forte. Quando Paulo reconhece que ele não tem mais forças, ou as forças dele não servem para nada, ele diz, eu sou forte porque eu me agarro na única força possível capaz de mudar as coisas, que é a força de Deus. Então, orem, porque é Deus que opera a mudança pela palavra. Vocês já ouviram falar do Billy Graham? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do século XX. Quem de vocês tem a Prime Video? Eu tenho. Tem um documentário do Billy Graham muito bacana lá, muito legal. Vale a pena vocês verem aquele documentário na Prime Video do Billy Graham. E ele teve um impacto mundial, inclusive na antiga União Soviética, na China comunista, em muitos lugares, ele levou, e milhares de pessoas encontraram a Cristo, né? Aí, quando eu estava elaborando o material, que depois foi publicado pela editora Concórdia, chamado Manual de Evangelização, acho que até hoje a Concórdia vende esse material, ou de evangelismo, uma coisa assim, foi feito por uma comissão, né? A comissão analisou, eu pesquisei aquelas estratégias missionárias, uma delas eram os festivais missionários, que eu escrevi para aquilo lá, que depois a IELB utilizou isso para os festivais missionários. E aquele conteúdo lá, quando eu pesquisei, eu utilizei bastante da Associação Billy Graham. E quando eu estava em São Paulo,
Eu conheci pastores também ligados à Associação Billy Graham, e eles disseram uma coisa muito interessante. Vamos supor que no ano que vem, isso naquela época, né, o Billy Graham viria para o Brasil. Então, um ano antes, a associação entrava em contato com as lideranças evangélicas no país e mobilizava uma grande rede de intercessores de várias igrejas, e durante um ano inteiro oravam por aquele evento que aconteceria no ano seguinte. Meu pai tinha vários livros de Billy Graham, meu pai era pastor, né? E eu herdei muitos deles, e um deles é as mensagens que Billy Graham, os sermões que ele dava nessas cruzadas. Quando você lê os sermões, você vai imaginar algo excepcional, tremendo, incrível. Não, bem simples, sermões muito simples, muito simples. Não nada de extraordinário. O que tem de extraordinário é o Deus por trás daquela mensagem, né? É uma mensagem correta, leia Evangelho. A crítica de muitos luteranos era no final que ele fazia o apelo, né? Mas a mensagem em si é uma mensagem, leia Evangelho, muito, muito boa. Mas o que é interessante é, eles oravam muito e as coisas aconteciam. Você está vendo essa jovem senhora chamada Milian? Ali? Sim. Ela faz parte de uma congregação da Paz, ou Paz, não sei se tem um dá na frente, no Sarandi. A Congregação da Paz foi a primeira congregação, tempo do pastor Arnaldo Ruff, né, que tinha... sempre o pastor Arnaldo Ruff estava envolvido com o evangelismo. Eu me lembro do congresso de servas, leigos e jovens a nível nacional, sempre tinha uma oficina do pastor Ruff com seus membros sobre evangelização pessoal. E a primeira clínica de evangelismo, né, que aconteceu dentro da IELB foi lá, com a permissão do presidente da IELB e tudo, né? E eu fui o professor auxiliar, eu não podia ainda ser o professor titular. Então, 4 congregações luteranas pagaram a passagem de um pastor luterano que falava português dos Estados Unidos, né, que estava associado ao evangelismo, para poder vir ao Brasil e ministrar como professor titular. Mas meu receio, eu na época morava em São Paulo, né, meu receio que eu tinha na cabeça é o seguinte, que o gaúcho, ele é muito fechado, né, e também nós tínhamos as visitações de rua domingo à tarde, segunda à noite e terça à noite. Eu pensei, não vai funcionar domingo à tarde, depois do almoço o gaúcho gosta de cestar, gosta de dormir, né? Então eu estava assim, com um montão de pulga atrás da orelha, né? Mas nós tínhamos que treinar aqueles pastores em evangelização. Sabe que eu vi naquela igreja do pastor, não do pastor Arnaldo, mas a igreja onde a Milian ela faz parte, tinha um grupo de intercessoras da igreja, irmãs luteranas, que durante a visitação das equipes que iam para visitas, né, elas ficavam numa sala lá da igreja e ficaram o tempo todo ajoelhadas orando enquanto nós estávamos na visitação. Eu ministrei essas clínicas de evangelismo em praticamente todas as regiões do Brasil, nas mais diferentes cidades, até no interior da floresta amazônica, dos mais diferentes contextos do Brasil, mas eu nunca vi o nível de resultados que a gente viu lá no Sarandi aquela vez. Em todos os domingos de tarde, segunda noite, terça de noite, foram 100% de resultado. Todas as pessoas abordadas abriram a porta, nos ouviram, todas as equipes, né? E, pela graça de Deus, receberam Jesus como seu Salvador. Porque pessoas estavam orando e intercedendo. Então, isso é fantástico. Então, você tem que lembrar, é no poder de Deus, na ação de Deus, o Espírito Santo. Então, você tem que fazer tudo isso que está sendo sugerido aqui na unidade 15, na dependência de Deus, não é? Não, agora eu vou usar essas técnicas lá que Lutero falou, que o outro falou, que o pastor Renato trouxe agora. Não, você vai quebrar a cara. Não é com a tua força de vontade, nem com a tua razão, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Me iluminou com seus dons, me santificou, me conservou na verdadeira fé, como diz lá a explicação do 3º artigo do Credo. Vá na dependência de Deus, e a melhor expressão de dependência é a oração, ok? Então, você tem aqui na sequência
uma citação de Walter. Walter é o fundador da nossa igreja nos Estados Unidos. Aqui ele escreveu mais ou menos em 1880 uns quebrado. Pregação genuína, pregação verdadeira que um pastor faz do culto, por exemplo, é inspirada somente pelo Espírito Santo através de sua palavra. Portanto, um verdadeiro sermão, diz Walter, só é produzido por um pregador que crê, obviamente, depois de toda energia intelectual e espiritual ser exercida e trabalhada ao máximo, após oração fervorosa e depois de ter sido liberado de todos os cuidados terrenos e de todos os desejos vãos. Essa é uma tarefa muito difícil. Agora, vocês percebem como Walter coloca oração fervorosa. Ele é o fundador da nossa igreja nos Estados Unidos, fundador do nosso seminário em St. Louis, né? Um teólogo luterano até hoje estimado, né, pelos seus escritos e tudo. E ele sempre enfatizou muito a questão oração. Daí eu me lembro de uma máxima de Lutero, que a gente deve trabalhar como se tudo dependesse da gente e orar como se tudo dependesse de Deus. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa, irmãs? Então, assim como o pastor vai se dedicar, segundo a estatística, para cada minuto pregado, você tem que destinar 1 hora de preparação. Então, você vai pregar 15 minutos, você vai preparar 15 horas para 15 minutos, 20 horas para 20 minutos. Tá? Ok? Então, quando você pegar essas ideias, pense nisso. Agora, outro detalhe importante que nós queremos enfatizar também aqui nesta unidade. Quem traz a vida em meio à morte é o Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Então, não é com a nossa própria razão ou força, né? Não desta maneira, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, porque nós estamos mortos espiritualmente. E deixa eu lhe perguntar o seguinte, se você der um beliscão num morto, ele vai dizer ai? Claro que não. Por que não? Pergunta óbvia, né? Ele está morto. Está morto. Então, a pessoa morta está completamente insensível a qualquer estímulo do meio, ela está morta. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, significa o quê? Que você estava completamente insensível a qualquer coisa da parte de Deus. Sabe aquela história de pessoas que não batizam crianças, igrejas? Não, a criança tem que crescer, quando ela for adulta, ela mesma vai decidir. Já ouviram alguém falar isso? Já. Muitas vezes. Ela pode ficar adulta, velhinha, ela nunca vai decidir, porque ela está morta. Se Deus não agir, ela nunca vai querer nada da parte de Deus. É totalmente dependente da... Deus é quem salva. Nos trouxe da morte para a vida. É esse texto que nós vamos aqui, então, relembrar novamente, né, que o apóstolo Paulo coloca de uma forma tão bacana. Efésios, ele diz assim, ó, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando? Ou seja, eu estava morto. O que Deus fez? Paulo diz, ele, Deus, né, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, é Deus que nos deu vida. E quando um dia fomos batizados, ali também Deus trouxe vida, né? Porque Deus opera a vida independente da idade da pessoa, independente do grau de consciência da pessoa. Então, você tem Filipenses 2:13, diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, como nós temos essa promessa que Deus efetua o querer e realizar, o que Paulo diz um versículo antes? Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por que você vai investir na tua salvação? Porque Deus promete, eu vou estar sempre investindo na tua vida. Então, por causa da força que eu estou injetando em você, vai lá, trabalha a tua salvação. Né? Como pessoas salvas, vivas espiritualmente, nós podemos agora cooperar com o Espírito Santo, não antes, quando estávamos mortos espiritualmente. Então, agora que estamos vivos, nós temos uma constante guerra contra o pecado. Né? E a 4ª parte do batismo nos deixa bastante claro isso. Queremos todos os dias morrer para o velho homem, todos os dias declarar guerra contra o pecado.
Então, na quarta parte, no catecismo, diz: o velho homem é aquela tendência que não quer saber de Deus. Por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem, que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Então, o que o velho homem tem que acontecer com ele? Morrer. E o novo homem, viva em justiça e pureza. Então, o velho homem é aquela tendência que não quer saber de Deus. O velho homem pode ser convertido? Sim. Boa pergunta, né? A pergunta pega ratão, parece, não, mas só para vocês ficarem bem espertas teologicamente, irmãs. O velho homem não tem jeito. Não pode ser convertido, só pode matá-lo todo dia. Só pode afogá-lo todo dia. Por isso, você cresceu muito na fé. Daí você entra em contato com o teu velho homem, qual a sensação que você tem? Que você não mudou nada. Por quê? Porque o velho homem não muda, ele só pode ser mortificado. Certo, irmãs? Então, veja aqui na sequência. Essa é uma tendência que todos nós nascemos. Deus está num canto e eu corro para outro canto. Mas olha aqui agora na projeção. O que Deus fez um dia? Pelo Evangelho, né? Deus colocou em você uma nova disposição que a Bíblia chama de novo homem. Então, você agora tem uma nova disposição. E eu pergunto, esse novo homem pode ser convertido? Novamente uma pergunta pega ratão. A partir do momento que ele é novo homem, ele já foi convertido, né? Esse novo homem é perfeito, não tem nada de errado. A motivação que Deus coloca é perfeita. Deus não coloca uma motivação errada em você, ou defeituosa. O problema é que o velho homem continua na tua vida, ele que estraga as coisas. Então você tem que calar o desgraçado, né? Todo dia, porque aquela tendência de não querer saber de Deus continua ali. Então, o que você faz? Você precisa todo dia do martelo da lei para calar o velho homem, para matar o velho homem. Você esquece da lei, ele aparece, toma conta. Então, quando o velho homem está calado pela lei, você vive a alegria de servir a Deus com liberdade e tudo mais, né? Então, nós estamos aqui na unidade 15. O que precisamos considerar? Precisamos considerar que qualquer mudança na tua vida, ou na vida de quem quer que seja, depende somente da ação do Espírito Santo. Por isso, Lutero diz, pergunta e examina teu próprio coração humildemente. Descobrirás, então, se apega ou não com Deus somente. Daí ele dá algumas dicas. Se tens um coração que é capaz de esperar somente coisas boas de Deus, especialmente aflições e penúria, dificuldades, e que, a mais disso, sabe renunciar, abandonar tudo que não é de Deus, então tens o único e verdadeiro Deus. Agora, por outro lado, se inversamente o coração se apega em outra coisa que se promete a título de consolo, mais bem e socorro do que de Deus, e se, ao se encontrar situação desesperadora, foge de Deus em vez de buscar o descanso em Deus, o refúgio, então tens outro Deus, um ídolo. Então você percebe que Lutero está dando dicas para você observar o teu comportamento, as tuas ações, para observar a postura do teu coração. Então nós queremos estar nesta guerra em íntima dependência com Deus. Agora o consolo é, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sempre que a lei acusa, corre para Jesus. E em Jesus não há nenhuma condenação. Então você tem aqui identificando e encontrando os ídolos, né? Então, dê uma olhadinha na página 172. Você tem no ponto 5 ali, tá bom? Então, nós estamos considerando que ao identificar e encontrar os ídolos, você vai fazer isso na dependência de Deus e Espírito Santo, não é com a tua própria razão ou força, certo?
A primeira coisa que você pode fazer, letra A, o que temos aprendido até aqui? Então, você tem uma questão lá na mentoria, faça um resumo das unidades 8 a 13. E ao fazer aquele resumo, você já pode estar lembrando o que cada unidade te ensinou, certo? Na letra B, está vendo aquela pergunta, o que eu ganho com isso? Essa é uma pergunta do egoísta, da pessoa cuja vida gira em torno dela mesma. Ela pergunta, mas o que eu ganho com isso? Olha o que diz ali na letra B. A maneira como você responde à pergunta, o que eu ganho com isso, determina o verdadeiro teste da fé. O eu, pecador, ama a si mesmo mais do que todas as coisas. De acordo com Lutero, a característica principal de nossa natureza pecadora é o interesse próprio. Abre aspas. A carne procura seu próprio interesse, não as coisas que são de Deus, diz Lutero. Isso não significa simplesmente que procuraremos coisas terrenas em vez de celestiais, mas sim que buscamos nosso interesse em todas as coisas, independentemente delas serem físicas ou espirituais, do céu ou da terra. Agora, olha o parágrafo seguinte que diz ali, ó. Nesse contexto, o verdadeiro teste da fé é a cruz. Quando as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos, quando achamos que Deus está sendo injusto conosco e não está cumprindo a parte dele no acordo, quando no fundo acreditamos que Deus está em dívida conosco, que nos deve uma vida boa, afinal temos nos esforçado em servi-lo. Ou seja, se o nosso amor por Deus e pelo próximo desaparecem, quando não enxergamos vantagem pessoal alguma em servir a Deus, então provavelmente estamos vivendo em função do ídolo maior, que é o eu. Então, quando você pergunta assim, calma, o que eu ganho com isso? Sabe o que a teologia da cruz diz? Você perde. Do ponto de vista humano, você perde. Ah, não, então eu não quero saber. Então, tudo bem, reprovou no teste da cruz. O teste da cruz é quando você está disposta a deixar os teus interesses lá. Está vendo aqui, ó, no parágrafo seguinte, aquela parte em itálico ali, ó, 2 parágrafos depois, se alguém quer ser meu seguidor, acharam? É a citação de Jesus em Mateus 16. Ele diz, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Na linguagem Almeida, tome sua cruz e me acompanhe. E me acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Este é o paradoxo do reino de Deus. Você quer a verdadeira vida? Esquece os teus próprios interesses. Agora você quer buscar os teus próprios interesses, você nunca vai descobrir a verdadeira alegria, paz, né, gozo que a gente só tem no Espírito Santo. Por isso o verdadeiro teste da fé é a cruz. Então, quando tiver uma questão lá na mentoria, não olhe só para o que Jesus fez na cruz, mas traga isso para ti, ok? Eu tenho Jesus, eu estou disposto a abrir mão dos meus interesses? Na verdade, para fazer esse trabalho, aquele trabalho, eu não tenho nenhuma vantagem pessoal. Mas eu estou disposto a abrir mão dos meus interesses porque é o que Deus está me pedindo? Vocês estão entendendo, irmãs? Então, quer descobrir o grande maior ídolo que é o eu? Este é um bom teste, o teste da cruz. O maior de todos os ídolos é o eu. Daí na letra C, lá embaixo, página 173, você tem sugestões práticas para examinar o coração humildemente. Virando a página, você está vendo que você tem 4 questões em negrito? Número 1, olhe para a sua imaginação. Número 2, considere como você gasta seu dinheiro. Número 3, o que realmente funciona para você. Número 4, observe suas reações mais incontroláveis. Agora peço que todas vocês abram na página 99. Na página 99, você não tem um box lá em azul? Olha os 4 pontos em negrito. Observe sua imaginação.
Observe como você gasta o dinheiro, qual a sua salvação real funcional diária, observe suas emoções incontroláveis. Está vendo que o mesmo conteúdo agora volta na página 174, só que eu elaborei mais perguntas para cada questão. Qual era a questão lá na unidade 7? A unidade 7 estava te dando ferramentas para você analisar miudamente teu coração à medida que você ia estudar a unidade 8, 9, 10, 11, 12 e 13, que são as idolatrias. Ok, agora você já estudou tudo isso, então voltam as mesmas questões e você vai ter bem mais, esperamos, né? Bem mais condições, aferição, acuidade para analisar miudamente teu coração e olhar para as mesmas questões que um dia você já olhou lá na unidade 7, agora com uma profundidade maior, assim esperamos. Então, nós vamos conversar sobre essas questões na mentoria. Quando diz, olhe para a sua imaginação, não quer dizer que você não pode imaginar, irmãs. Deus nos fez como pessoas que imaginam e sonham. É tão bom imaginar, tão bom sonhar. A ideia aqui é qual? Geralmente a gente sonha, gasta tempo pensando com aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Então, observe as tuas imaginações. Pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que haja uma dica para encontrar o ídolo. O 2, considere como você gasta seu dinheiro. Aqui não é idolatria do dinheiro. Siga o rastro do dinheiro. Geralmente você é a mão aberta com aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida. Certo? Não pensa duas vezes em gastar. Então, siga o rastro, analise sua vida. Por que você é mão fechada para algumas coisas, mão aberta para outras? Procure estabelecer, ver se há um padrão de idolatria ou não. Ponto 3, o que realmente funciona para você? Eu vou já trabalhar melhor essa parte mais adiante. Ponto 4, observe suas reações mais incontroláveis. Lembra da raiva? Lembra da ansiedade, lembra da culpa, né? Presente, futuro e passado, né? Observe isso como uma janela para olhar para dentro do teu coração. E ao identificar, discernir a idolatria que você faz, você deita no chão, senta no chão e começa a colocar as mãos na cabeça e chorar compulsivamente? Com certeza. Não. Corre rapidinho para Jesus. Olha, se eu não tivesse Jesus, eu faria. Lá, olha mas a gente chora, sim, pastor. Mas lembra de Jesus na hora, Yara, não fica te remoendo. Ele pagou um alto preço para você não ficar chorando. Ele já chorou por ti. Eu digo assim, eu tenho sentido tristeza quando eu me vejo repetindo erros que eu não queria mais repetir, sabe? Nossa. Sim. É como o senhor diz, é um desgraçado mesmo. Mas não é só com você, Yara, é com a gente também. Acho que é com qualquer pessoa, a gente acaba repetindo. Mas a questão não é se você vai pecar ou não. Infelizmente, isso vai acontecer. A questão é o que você faz depois disso. Essa é a questão. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Luta diariamente contra o velho homem e sempre agarrado em Jesus, em novidade de vida. Eu sou uma nova pessoa, não quero viver mais pensando no pecado. Lembro que Lutero disse, quando Satanás me lembra dos pecados, eu sento no chão e começo a chorar compulsivamente? Não. Quando Satanás lembra meus pecados, eu me sinto grandemente confortado, pois imediatamente lembro que Jesus morreu pelos pecadores. Né? Então, olha na página seguinte, o que a Milian destacou antes, né? Sim. Substituindo os ídolos pelo tesouro verdadeiro que é Jesus, baseado em Colossenses 3, 1-5, que você já estudou na unidade anterior, Bíblia e Meditação anterior. E este texto tem tanto a alegria por um tesouro quanto o arrependimento. As duas coisas têm que acontecer concomitantemente. Certo? Ele é o nosso tesouro. E quando você olha para Jesus, os ídolos e tudo mais perde a força completamente. Certo, irmãs? Alguma dúvida até aqui? Agora eu quero trazer um adendo para vocês. Posso trazer? Mas que está ligado à questão da idolatria. Você está vendo uma coisa importante lá na unidade 7, quando estava te preparando para tudo, o que vinha agora a unidade 15, retoma a unidade 7,
Tá? Na unidade 7, nós vimos se a idolatria é bíblica, e daí vocês lembram que nós falamos que Lutero colocava como pano de fundo da Bíblia o primeiro mandamento. Então, eu vou trazer um texto bíblico e colocar como pano de fundo o primeiro mandamento. Tá? Algumas de vocês têm esse livro aqui, ó. Eu aconselho todos vocês terem este livro aqui. Tá? Então, se vocês querem depois uma profundidade maior disso aqui, você pode estudar o capítulo 6, Seguindo o Rei pelos Motivos Errados. Eu quero trazer algumas coisas que Paul Tripp traz e acrescentar outras também aqui numa explicação que vai ser muito legal. Eu espero que seja, né, irmãs? Ok? Espero que seja muito legal. Deixa eu só fechar aqui. Então, estão preparadas? Tchan, 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 tchan. Vamos começar com esse texto aqui, ó, João 6, 27. Aqui está na Nova Almeida atualizada. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Olhem novamente para esse versículo. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. O que você, a primeira instância, vem à sua mente quando você ouve esse texto, ou quando você lê esse texto? Eu penso na palavra de Deus, que é a única coisa que subsiste. Certo, ok. Tá certo, concordo, Yara. Mas vocês percebem o que a Yara disse que é completamente verdadeiro, mas ainda posso ser que eu esteja fazendo uma leitura errada. De repente, para vocês está tudo claro. Na forma como a Yara colocou, não parece ser meio técnico? A pergunta é, tudo bem, eu tenho que... mas o que é isso na prática? Vocês estão aprendendo, irmãs, no Firmados em Cristo, a trazer o evangelho para o dia a dia da vida de vocês. E para trazer o evangelho para o dia a dia da vida de vocês, primeiro, vocês têm que perceber aquilo que vocês estão se agarrando no dia a dia que substitui o evangelho. Daí, quando vocês se agarram em coisas no dia a dia, puxa, isso aqui não está com nada, e agora? Agora eu quero saber do evangelho. Então, vocês começam a trazer o evangelho para o dia a dia. Então, vamos entender isso aqui. Veja aqui na projeção aqui, irmãs, fiz algumas animações para tentar ajudar. Então, você tem esse texto aqui, tá? Muito bem. O contexto de João 6, 27. Lembra que em João 6, o povo estava ouvindo Jesus, ficou tarde, estavam longe de casa, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então coloca pelo menos umas 20.000 pessoas, e só tinha 2 peixes e 5 pães. O que Jesus fez? Ele não deixou aquelas pessoas irem embora com fome, ele multiplicou os 2 peixes, 5 pães, e alimentou todas aquelas pessoas, e sobrou ainda 12 cestos de pães e peixes. Tá? Então, foi a primeira multiplicação dos pães. Agora, o versículo 15 de João 6 diz: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, mas ele se retirou outra vez sozinho para o monte. E daí você pensa, caramba, mas não é isso que Jesus é? Jesus não é o rei Jesus? Eles querem fazer Jesus de rei, e Jesus saiu de fininho, deu para trás e caiu fora, e foi lá para o monte. E foi aquele momento que os discípulos foram de barco e de madrugada estavam remando, Jesus sai do monte e vem caminhando sobre a água, lembra? Esse é tudo dentro desse episódio, assim. Hã? Por que Jesus não quis ser rei se o povo quis fazer Jesus de rei? Mas eles queriam fazer ele rei humano, não o rei do coração da vida deles. Ok. Então, nós estamos começando a chegar perto. Eles queriam fazer Jesus de rei pelos motivos de interesse próprio. Vamos pegar aquele termo que a gente viu antes, do eu. Né? Então, isso eu estou dando essas dicas para você começar a olhar até os textos bíblicos, colocando como pano de fundo o primeiro mandamento. Né?
Então, veja aqui na sequência. Eles queriam que Jesus fosse rei pelos motivos errados. Então, algumas coisas aqui seguem adaptadas de Paul Tripp, Guerra de Palavras. Você tem esse texto, então, João 6, 1 a 15 e 22 a 71. Do 16 até o 21 é quando, nesse interstício, Jesus caminha sobre a água, tá? Porque o povo queria fazer Jesus de rei, Jesus colocou os discípulos no barco, vão lá para o outro lado, e Jesus subiu um monte para orar. De madrugada, ele viu que os discípulos remavam com dificuldade contra as ondas, ele foi caminhando sobre as águas até onde estavam. Daí chegaram no outro lado lá, né? Então tem o diálogo a respeito do pão da vida. Então vamos colocar este texto aqui, vamos colocar como pano de fundo o primeiro mandamento. Quando nós colocamos o primeiro mandamento como pano de fundo, as coisas se encaixam melhor. Tá? Então, você lembra na página 143, na unidade 12, que nós tínhamos este box aqui? Reflita sinceramente. Exija de você ser brutalmente honesta agora. O que você realmente quer da vida? Qual é o verdadeiro sonho pelo qual tem trabalhado? Quais são as alegrias que cativam os seus olhos e controlam o seu coração? Qual é o seu, se pelo menos eu tivesse tal coisa, então eu seria feliz? Quantos seus sonhos têm sido pessoais, presos à terra, físicos e para o aqui e agora? Você tem sido motivado mais pelo seu próprio reino, mais do que pelo reino de Deus? Como o seu presente desencorajamento, desânimo e tristeza funcionam como uma janela para aquilo que realmente capturou seu coração? Você realmente tem desejado que Deus seja o Pai sábio, amoroso, que traz à sua vida aquilo que considera melhor? Ou você tem desejado que Ele seja o garçom divino, todo-poderoso, entregador dos seus sonhos? Irmãs, vocês lembram quando a gente refletiu sobre isso? Lá na página 143? Estão lembradas? Então, observem aqui agora o que nós vamos desenvolver a partir disso aqui. Tá? A pergunta que, em resumo ali, é: qual é o teu sonho? E, pegando o contexto, qual é o pão que você quer? Que tipo de Messias você deseja que Jesus seja em sua vida? Então, João 6, 26. Olha só que interessante. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, no versículo 27, ele diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então, qual é o pão que procuram? Jesus está dizendo para aquelas pessoas: vocês entenderam tudo errado. Olhem novamente o versículo 26 aqui, eu vou fazer o destaque aqui, irmãs, olha aqui na projeção. Jesus respondeu: vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles estão procurando Jesus para que ele seja o garçom divino, o todo-poderoso entregador dos seus sonhos. Mas vocês estão me procurando não porque viram sinais. O que é um sinal? Aqui você tem uma imagem de sinais. Os sinais avisam e apontam para alguma coisa. Por exemplo, você está procurando o lago, certo? E você percebeu esta placa, esse sinal. O que você vai fazer neste momento? Você vai... deixa eu olhar aqui para vocês ao mesmo tempo. Você vai... pegar a barraca ou pegar a cadeira e sentar embaixo dessa placa aqui, ou você vai caminhar mais 5 quilômetros até chegar ao lago? Caminhar mais 5 quilômetros. Exato. Então, o sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para alguma coisa, para algum lugar. Ele nos dá uma informação importante. Então, aquelas pessoas tinham experimentado o milagre, mas elas não viram o sinal. O sinal aponta para algo. O sinal aponta, os milagres de Jesus apontam para quem é Jesus. O que estava por trás da busca destas pessoas por Cristo? O que elas realmente queriam?
nós também tendemos a ser assim como elas. Muitas vezes buscamos Jesus não para aquilo que as bênçãos que Deus nos dá apontam, mas para que o dono das bênçãos nos dê as bênçãos apenas. Então, estamos empolgados com o rei, porque o vemos como um sistema de entregas mais eficiente para esses sonhos. Pode-se perceber o que realmente nos empolga quando a gente fica desanimado, fica reclamando, murmurando, porque Deus não concedeu o bem que tanto queríamos. Então, os lábios que antes louvavam, agora reclamam. Os lábios que antes encorajavam, agora acusam. E para evitar isso, precisamos aprender a perguntar: de quem é o sonho que realmente estamos desejando alcançar? Qual pão realmente queremos? Por isso, então, aqui eu coloco um contraste entre o pão físico e o pão espiritual. Tá? Então, irmãs, vamos pegar aqui o catecismo de vocês, por favor. O catecismo de vocês, vamos pegar lá no início, é mais rápido. Né? Você tem, na página 17, o Pai Nosso, certo? Daí, depois, a página 18, a explicação de cada petição. Olha na página 19, a quarta petição. Na metade da página 19, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isso? Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece. A todos os homens, também aos ímpios. Mas suplicamos nessa petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Agora, o que significa o pão de cada dia? Alguém poderia ler, por favor? Tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, cônjuge fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Certo? Então, este é o pão físico. E o que Deus faz? Ele dá a todos, até as pessoas que nem estão aí para ele, certo? Salmo 73 é um bom exemplo disso, ok? Agora, este pão físico que Deus dá não é um fim em si mesmo. Toda e qualquer bênção que Deus dá é para apontar para o dono das bênçãos. É um sinal que aponta para aquele que te sustenta. Tá? Então, por isso, nós temos um contraste, pão físico versus pão espiritual. Muito bem, então veja aqui. Batalha pelo pão é descrita em várias passagens bíblicas. Aqui eu vou passar rapidamente. Você tem Mateus 4, 1 a 11, quando Satanás tenta Jesus. E o que está no miolo da tentação é exatamente o pão para este mundo. O pão para alimentar, Jesus estava com fome, né? As riquezas, os poderes, as glórias deste mundo, né? O ser aplaudido pelas pessoas. Mateus 26, você lembra que Judas vendeu Jesus, o Messias, por 30 moedas de prata. Veja a centralidade do pão, né? Na decisão de Judas. Romanos 1, 21 a 25, Paulo fala que trocar adoração e serviço ao Criador pela adoração e serviço da coisa criada. A nossa tendência é tirar os olhos do Criador e colocar nas coisas que são criadas. Quando fala em pão, não é só pão, é todo tipo de coisa, como vocês viram na explicação de Lutero. Qualquer coisa que você precisa para este mundo. 1 João 2, 13 e 15, advertência para abandonar o amor ao mundo. Lucas 12, o homem tolo que constrói grandes celeiros, agora você pode descansar porque você tem dinheiro para muitos anos. Daí Jesus diz nessa parábola, você é um louco, essa noite você vai morrer, e daí? Do que serviu tudo que você juntou? Ele juntou apenas o pão físico. 2 Coríntios, Paulo adverte para viver com o olho na eternidade, não no que se vê. Como eu falei antes, Salmo 73, conflito diante da fartura e vida fácil do ímpio. Então, pão físico, você lembra aqui da explicação do catecismo, não é só o pão, mas é tudo que você precisa para essa vida. O que Deus diz?
Você lembra lá de Mateus 6? Os gentios, os ímpios, eles se preocupam com o que vão comer, beber, com o que vão vestir. Mas o Pai de vocês sabe que vocês têm necessidade. Então, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas todas, deixa com Deus, ele vai dar para ti, todas essas coisas. Foca em Deus. Então, foca no pão espiritual, porque o resto Deus está cuidando. É isso que diz Mateus 6 lá. Tá? Voltando, então, aqui para esta analogia, tá? Então você tem o seguinte, 4 mentiras com relação ao pão físico. A primeira mentira, as coisas físicas são permanentes, então a gente se esquece, né, que na verdade tudo é passageiro, gente. Todas as coisas estão se desfazendo. Salmo 73 fala a respeito da riqueza dos ímpios como um sonho. Um sonho você passa rapidamente à noite, ou como um lugar escorregadio. Hoje você está em pé, amanhã você já caiu, no caso, né? Então, uma outra coisa, o pão físico é o único pão, então a gente acha que o que realmente dá sentido para a vida da gente é casa, comida, bebida, é campo, gados, e tudo aquilo que Lutero cita, qualquer coisa para esse mundo. E a gente esquece que realmente o que verdadeiramente satisfaz é o pão espiritual. Jesus diz, eu sou o pão da vida. O sucesso humano é definido pela quantidade de pão físico que você tem. Ah, se eu tenho muitas casas, muitos carros, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo, então eu sou um cara de sucesso. E Jesus diz que a vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E muitos acham que a vida é encontrada no pão, né? Então, são 4 mentiras que o diabo constantemente traz para a nossa vida. Vamos colocar o primeiro mandamento por trás de tudo isso. Então, é muito fácil acreditar na mentira de que a vida pode ser encontrada em aceitação humana, posses e posição. Está vendo essas palavras aqui? Com cor laranja, irmãs? Uhum. Você está vendo que isso está ligado às idolatrias que nós vimos? Aceitação humana, idolatria do sucesso, posses, idolatria do dinheiro, unidade 10, posição, idolatria do poder e da glória, unidade 12. É fácil ter a sua vida controlada por sonhos de sucesso em sua carreira, idolatria 11, Naamã. É fácil acreditar que nada satisfaz como amor romântico, idolatria da unidade 9. Você está vendo como nós achamos que estas coisas a nível horizontal é que nos dão a verdadeira satisfação? E quantas vezes as pessoas usam Jesus para que Jesus dê essas coisas, como o povo queria usar Jesus para ser rei apenas para encher a barriga deles. Então é fácil ceder à busca das imagens idolatradas na cultura ocidental. Uma casa grande no subúrbio, geralmente hoje nas grandes cidades, o centro está ficando bastante empobrecido, e é nos subúrbios que se encontram os grandes condomínios, né, e casas bonitas, um carro de luxo, férias pródigas e qualquer coisa. Tá? Quando fazemos isso, paramos de nos alimentar de Cristo. Quando nós olhamos para o pão físico, né? Nossa vida devocional começa a sofrer. Nós oramos menos e, quando o fazemos, oramos de maneira mais egoísta. Então, descobrimos que em nossa agenda sobra muito tempo para... que em nossa agenda não sobra muito tempo para o ministério, e passamos mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com os irmãos e irmãs do corpo de Cristo. Funcionalmente, estamos nos alimentando do pão do mundo, não de Cristo. Nossa vida é determinada pelo pão que buscamos. Então, novamente, na página 143, qual é o teu sonho? É o sonho de Cristo ou o teu sonho? O que você realmente quer de Cristo? De quem é o sonho que você traz diante de Cristo? É a sua definição pessoal de paraíso? Todo marido ou esposa já sonhou com um companheiro perfeito.
Todo pai já sonhou com um filho perfeito. Toda criança já sonhou com a mãe e o pai perfeitos. Todo trabalhador já sonhou com um chefe perfeito. Cada um de nós já sonhou com um amigo perfeito, uma igreja perfeita, com um pastor perfeito. Cada um de nós já sonhou sobre uma casa perfeita, sobre uma vida financeira perfeita em que todas as contas são pagas com facilidade. É ou não é verdade, hein, irmãs? Verdade. Qual é o teu sonho? Exija de você ser brutalmente honesta. O que realmente você quer da vida? Qual é o verdadeiro sonho pelo qual tem trabalhado? Quantos seus sonhos têm sido pessoais, presos à terra, físicos para o que agora? Como o seu presente desencorajamento, desânimo e tristeza funcionam como uma janela para aquilo que realmente capturou o seu coração? Qual o nível de sua fome hoje? Você está descontente com o presente? Você luta com aquilo que Deus lhe deu hoje? O que Deus está fazendo no seu agora? Está vendo essa palavra agora, irmãs? Essa palavra agora é maravilhosa. Olhem só que coisa linda. O apóstolo Paulo nos diz coisas o apóstolo Pedro nos diz coisas importantes sobre o agora. 1 Pedro 1, 3 a 5a diz assim: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida. Pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda onde mesmo? No céu. Onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada hoje ou no fim dos tempos? Fim dos tempos. Então, você está vendo que até agora Pedro está falando não do agora. Pedro está falando do que vem lá no final da linha. Certo, irmãs? Agora, olha o que Pedro fala do agora. Considerando o que vem lá no final, versículo 6 aqui, ó, estão vendo? Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Estão vendo aqui, ó? Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. Aí, na sequência, estas são provações, são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E, por fim, vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm esta alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Então, o agora é sobre o quê? Viver no presente é muito mais profundo do que levantar de manhã com um sorriso, muito mais do que a satisfação de um trabalho, finais de semana românticos com sua esposa ou marido, amizades que encorajam, crianças bem comportadas, uma casa legal com uma boa vizinhança. É mais do que um pastor que realmente se importa com você e mais do que um orçamento que parece estar funcionando. Novamente, olha que Pedro diz. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. A fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provada para que continue firme. Então, você está percebendo, irmão, o que Deus está fazendo agora? Ele não está te enchendo com pão físico. Ele pode até te dar,
Mas o grande objetivo é fortalecer a tua fé, que tem muito mais valor do que qualquer pão físico, do que qualquer ouro. Então, tenha paciência, irmã. Deus ainda não terminou a sua obra. Ele vai terminar na eternidade. Não estou dizendo que é o seu caso, mas se algum dia acontecer, em vez de ficar resmungando, reclamando e duvidando da fidelidade de Deus, deveríamos ser capazes de reagir com adoração. Em vez de Deus, porque eu, Deus, deveríamos poder dizer, Deus, obrigado, eu quero mais da tua salvação. Senhor, eu quero tudo que podes me dar. Eu sei que ainda não terminaste a obra em mim. Então, nossos conflitos, nossas dificuldades que acontecem na vida, não é um erro, não é um esquecimento de Deus, são sinais, sinais do amor redentor. As provações não devem nos levar a duvidar do amor do Rei, elas devem nos convencer do seu amor. Agora, por causa do pecado, né, irmãs? No coração de cada pecador há um desejo que a vida seja uma estância de férias. Mas o que os sinais fazem? Eles apontam para algum lugar. Então, as bênçãos que Deus tem te dado, vamos ver algumas? Família, trabalho, lar, igreja, amigos, comunidade, todas aquelas bênçãos que não devem ficar no lugar de Deus, né? Visam fazer algo por você. Elas visam a direcionar você para a bênção mais profunda e mais completa da presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Então, essas bênçãos não são um fim em si mesmas, são sinais que apontam para o dono das bênçãos. Elas visam direcionar você. Então, a vida abundante não está no cônjuge, unidade 9, nos filhos, unidade 8, na casa, carro, posses, unidade 10, no trabalho, a unidade 11, no amigos, igreja, unidade 12 e 13. Né? A vida abundante é Jesus Cristo. A realidade fascinante é que Ele é nosso e nós somos dele. Este é o pão pelo qual é digno de viver. Não o pão da bênção física, mas o pão espiritual, Cristo com seu dom do pão espiritual representa. Alguns de nós estamos empolgados com Cristo apenas porque pensamos que Ele nos dará mais pão físico. Nós caímos numa depressão espiritual quando Deus remove o pão físico para que tenhamos fome de novo pelo pão que realmente satisfaz. Você consegue ver além do pão físico e enxergar Cristo e as glórias da sua graça? Ou você consome o pão físico sem qualquer desejo pelas bênçãos espirituais que Ele dá? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Jesus respondeu, João 6,65, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Agora, isso não quer dizer que as coisas físicas são sem consequência ou que não devemos procurar melhorar nossas vidas, casamento, trabalhos, igreja, família, etc. Mas a gente não pode perder o ponto central, e o ponto central é o que essas bênçãos apontam. Elas são sinais para Cristo Jesus. Nós também podemos ver os milagres e deixar de ver os sinais. Nós podemos nos alegrar pelos empregos recebidos, amizades restauradas, casas supridas, contas pagas e falhar na principal fome, que é a fome pelo pão verdadeiro. Nós podemos ser como as pessoas que buscaram Jesus apenas para manter seus estômagos cheios. Aquelas pessoas em João 6 realmente não queriam Jesus como seu rei. Elas queriam como seu grande garçom, dedicado a mantê-las satisfeitas fisicamente. E muitos de dentro de nós vêm a Jesus hoje porque ainda se apegam aos seus sonhos e querem que Jesus, de alguma maneira, os ajude a alcançá-los. Se formos honestos, devemos admitir que muitas vezes é isso que realmente queremos dele. E se não conseguimos isso, ficamos desesperados miseravelmente. Tá? Se estamos vivendo pelo pão terreno e o vemos como nossa fonte de vida, vamos ficar bem encrencado quando esse pão falta.
Mas se estivermos vivendo para o pão espiritual, para uma comunhão mais profunda com Jesus, então nossas vidas, com todos esses problemas, se tornam lugares maravilhosos para conhecer e crescer em comunhão com aquele que é vida. Nós viveremos essa busca do pão verdadeiro nos quartos, cozinhas, locais de trabalho, vizinhanças e corredores da vida. Quando você tem uma igreja, uma comunidade de pessoas, família, amigos, corpo de Cristo, que estão comprometidas com Cristo e anseiam por conhecê-lo melhor, e desejam que suas vidas expressem louvor, adoração, glória, a fala dessas pessoas vai ser diferente. As palavras vão encorajar, fortalecer, vão experimentar unidade e uma intimidade na comunhão que o mundo não conhece. Quando abrimos mão de nossos sonhos, nossos interesses próprios, expectativas pessoais, podemos experimentar a unidade do Espírito que recebemos como filhos de Deus. Em contraste, as pessoas cujos olhos são focados no pão físico irão comer umas às outras. A fala do mundo de problemas descrito em Tiago 3, porque esse pão não pode satisfazer. O amor ao pão físico levará você a ser um parasita daqueles ao seu redor, sugando o sangue deles, embora eles nunca poderão lhe dar o suficiente. Há apenas um pão, e é Jesus. A vida é encontrada ao nos alimentarmos dele pela fé. Não há outro caminho. Mas, no versículo 60, muitos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode suportá-lo? De fato, Deus enviou o seu Filho não para que pudéssemos cumprir a nossa agenda, mas para que pudéssemos ser parte da agenda de Deus. E agora eu quero concluir com uma história muito interessante contada por Paul Tripp. Mas antes de concluir, eu queria perguntar: vocês estão me acompanhando? Sim. O que vocês têm achado até aqui? Muito bom. Olha, dá vontade. Eu assim, pastor, confesso que vários momentos aqui durante a aula, assim, me emocionei, porque Jesus, ele é muito lindo, né? É verdade. É que eu não consigo expressar, tipo assim, eu sei lá, eu vou ficar quieta. Mas, assim, Sabe, muito boa aula, muito boa. É que não me entra na cabeça o seguinte, assim, ó, a quantidade de amor, porque realmente ele devia acabar com a gente. Real, assim, real mesmo. Eu devia acabar com a gente, mas ele não faz isso, muito pelo contrário. Ele derrama um amor, assim, porque eu fico pensando, eu como mãe, eu amo a minha filha, eu faria qualquer coisa por ela. E eu sei o quanto que muitas vezes o meu amor por ela doeu, né? Um amor, assim, que chega a doer às vezes. E aí eu fico pensando, cara, Deus é muito mais. E é muito maluco isso, enfim. é a loucura de Deus, como diz Paulo lá em Coríntios, né? E daí, quando esse amor de Deus toca, essa beleza de Jesus toca, imagina todo mundo na igreja tocado por isso, não tem palavra, sabe o que faz? O povo começa a louvar, adorar. Imagina um louvor, uma adoração assim, tocado por um Deus tremendo e maravilhoso, gente. As pessoas saem do culto totalmente inspiradas, né, transformadas. E já acabou o culto, só semana que vem de novo, né? Bom, agora olha que história interessante que o Paul Tripp coloca aqui, tá? Ele diz assim: certa vez estava conversando com uma senhora que estivera casada por muitos anos. Ela se casara com uma pessoa que, muito honestamente, eu diria, era um homem mau. Ele era irritado, controlador e manipulativo. Regularmente dizia coisas que machucavam os outros. Ela, nesse ínterim, passara a sonhar com o marido perfeito e se tornara tão amargurada pela bênção de outras mulheres na igreja dela que dizia que não conseguia ir mais aos cultos. Ela olhava para mulheres da igreja que tinham maridos atenciosos, maravilhosos, e ela ficava amargurada porque ela tinha um traste em casa. Ela se sentia como se Deus a tivesse abandonado de tal modo que não conseguia ler a Bíblia nem orar.
Eu queria, diz o pastor, que ela entendesse a identidade em Cristo e o amor do Senhor. Queria que ela entendesse que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas dificuldades, de modo que citei para ela algumas passagens que falavam do amor maravilhoso de Deus. Porém, no meio de um desses versículos, né, que ele estava falando do amor de Deus, ela disse: pare! Eu levantei os meus olhos para fitar a expressão irritada dela e ela disse: não me diga mais que Deus me ama, eu quero um marido que me ame. E ela batia seu punho na cadeira enquanto falava isso. Aprendi algo naquele dia. Quanto mais você houver baseado sua vida em algo que não o Senhor, tanto mais o amor de Deus e a esperança do Evangelho não irão confortar você. Você não será confortado porque está faminto por outro tipo de pão. Você anseia por um rei que lhe dará o pão que você sonha. Este pão pode ser um relacionamento, uma circunstância, uma posição, pode ser amor ou respeito humano, desejo por vingança ou certa situação econômica. Literalmente, pode ser qualquer coisa na criação. Mas há somente dois tipos de pão: Cristo, pão vivo e tudo mais. Ou colocamos nossos corações nele ou em algo mais. E eu aprendi mais outra coisa naquele dia, diz Paul Tripp. As palavras daquela senhora irritada revelaram o verdadeiro amor do coração dela, o seu sonho, o pão pelo qual o coração dela ansiava. Certamente ela se descreveria como uma crente, ela teria professado a fé nas verdades das Escrituras, ela provavelmente até diria que amava o Senhor. Entretanto, suas orações não eram uma expressão de gratidão, mas uma lista de exigências em forma de pedidos. Suas palavras naquele dia revelaram que, a despeito da profissão de fé dela, ela realmente buscava um rei que fizesse o que ela queria. Esperava que Deus fizesse seus sonhos se concretizarem e estava irritada porque ele não o tinha feito. Ela não tinha olhos para ver que, por meio do veículo de um casamento difícil, o rei dela queria lhe dar algo melhor. Na medida em que olhamos para as nossas vidas e tudo pelo que estamos vivendo, precisamos nos perguntar: de quem é o sonho? E qual pão estamos buscando? A questão diante de nós é esta: o que acontece conosco quando não alcançamos o nosso sonho? Ficamos lamentando e em autocomiseração? Atacamos os outros verbalmente, culpando quem estiver ao nosso redor? Somos engolidos em inveja e cobiça? Começamos a verbalizar dúvidas sobre a bondade, a fidelidade e o amor de Deus? Achamos difícil adorar, louvar, ler a Bíblia, orar, ter comunhão com os outros crentes ou repartir o evangelho com aqueles que não conhecem o Senhor? Você lembra da cebola, né? O comportamento expressa aquilo que nós enxergamos, reclamações, murmurações, desânimo. E eles são uma expressão daquilo que acontece lá no coração. De quem é o sonho? Qual pão estamos buscando? Você lembra do Abacuque, né, que nós vimos no final da unidade 11? Você lembra que Abacuque, ele era um profeta que era profeta no Reino do Sul, quando o Reino do Sul estava dividido do Reino do Norte. E no Reino do Sul, Jerusalém, a capital, Judá, né, o estado, era uma época em que as pessoas estavam com muita idolatria. O povo de Deus, né, idolatria, eram imorais, roubavam, trapaceavam, muitas coisas. Abacuque estava muito triste, ele clamou a Deus, e sabe como é que Deus respondeu? Deus disse para Abacuque que ia dar uma solução. Ele ia mandar um povo muito pior para resolver, que eram os babilônios. E daí Abacuque falou: mas isso não faz sentido, Deus. Né? E daí ele escreve aquela oração no final: mesmo que não, a parreira não dê mais uvas, a figueira não dê figos, quando não haja gado lá no pasto, nada esteja funcionando. Tudo bem, Deus. Ainda assim eu vou te louvar porque tu és a minha força. Então, por que eu estou dizendo isso? Veja aqui, ó, na sequência.
Que Deus nos ajude a sermos pessoas que veem o sinal por trás do milagre, que olham para uma bênção terrena e dizem: pô, essas bênçãos que Deus me deu, seja o dinheiro, seja filhos, seja casamento, seja saúde, seja qualquer coisa que você tiver, né? Lá o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Essas bênçãos me direcionam para a realidade mais profunda e completa de Cristo em minha vida. Eu anseio por comunhão com meu Senhor Jesus Cristo, por amá-lo e obedecer a Ele. E eu quero que minha vida seja centrada nisso. Minha oração é que tanto você como eu sejamos pessoas que sigam a Jesus mesmo quando não há colheitas, nem animais, nem pão. Como Abacuque. Minha oração é que sejamos pessoas que se levantem de manhã e digam: eu estou cheio de alegria, afinal eu sou filho do rei, ele é minha vida e eu seguirei pela fé. Isso é possível quando colocamos o primeiro mandamento por trás. Dizemos não para o pão físico que ocupou o primeiro lugar, não terás outros deuses ante mim, e olhamos para o verdadeiro pão e aprendemos a confiar nele acima de tudo, mesmo quando nossos olhos não enxergam mais nada a não ser desolação. Novamente, irmãs, peguem lá na página 19 do Catecismo. Lá você tem a quarta petição, tá? E você percebe que diz ali, o que significa isso? Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa... A todos os homens também, os ímpios. Sabe aquela pessoa que não está nem aí para Deus? Às vezes até está melhor que a gente, tá? Quem que deu foi Deus. Tá, mas então por que eu vou orar pão nosso de cada dia nos dá hoje? Olha o que ele diz ali. Mas suplicamos nessa petição que nos faça reconhecer. Está vendo que o pão é para apontar para Deus, para você reconhecer Deus na tua vida. E receber com agradecimento: Senhor, é tu que me sustenta. O pão físico, ele vai te dar muitas coisas, mas não é um fim em si mesmo. O fim em si mesmo seria fazer do pão físico o teu ídolo. Ele é um sinal para apontar para aquele que te dá. Apesar de você, ele vai te dar. Ele vai te sustentar, mesmo que você não esteja nem para ele, ele te dá, mas ele quer que você olhe para aquilo como um sinal que aponta para o verdadeiro pão. Aquele pessoal lá em João 6 não entendeu nada disso. E por isso Jesus explicou que ele é o verdadeiro pão da vida, depois, mais adiante. Chocante, né, gente? Como a gente olhar a Bíblia da perspectiva do primeiro mandamento faz sentido. Por isso Lutero dizia que o primeiro mandamento, o título deveria ser, o catecismo deveria ter como título o primeiro mandamento, assim como as escrituras. E agora você vai entender o que Jesus diz lá em Mateus 22, que você memorizou. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E ame o seu próximo como a você mesmo, né? Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? No tempo de Jesus era a Bíblia. Jesus está dizendo que toda a Bíblia depende do primeiro mandamento. E o que significa o primeiro mandamento? O que significa quando a Yara disse focar a palavra de Deus? Aqui está um exemplo que você acabou de ver. Chocante, né? Chocante é, na minha palavra, como eu já disse, é muito maravilhoso. E aquilo que a Jaque falou, eu coloquei numa palavra só, porque eu também às vezes não tenho palavra, como a Jaque, assim, tão chocante, resume tudo que eu queria dizer, assim, de maravilhoso. Certo, irmãs? Então, é isso aí. Eli, o que você achou? Pastor, eu estou assim, como é que eu vou dizer, meio anestesiada agora, depois dessa aula. Anestesiada. Eu tenho que digerir isso com muita força. Ok. Verdade. Se alguém quer a gravação depois para digerir mais... Eu quero. Eu quero. Eu quero, com certeza. Eu quero. Pode mandar. Recomende o livro também. Esse Paul Tripp é um cara muito bom, gente. Muito bom. É o mesmo autor do... Sensacional, pastor. É o mesmo autor daquele Perdido no Meio. Eu tenho também. Olha aí, ó. Isso.
Eu acho que vou fazer uma parceria com as editoras para ganhar umas porcentagens dos livros aí. Eu já estava desconfiada que o senhor tá, porque está fazendo muita propaganda. Muito bem. O que você achou, Rose? Ai. Mas que bom. Realmente, ele disse que a gente fica meio anestesiado, mas acho que é porque a gente recebe tanta informação que passa no coração da gente e vai passando um filme, né, na nossa mente sobre tudo que a gente vive, peca e é perdoado. Então, realmente, esse aprofundamento, ele é da vida. Bom, obrigado aí. Gente, daí tudo isso nós estamos fechando agora a parte 2. Então, a parte 1 e 2 te ensinou ainda mais você a ser discípulo do primeiro mandamento. Quando é que você começou a ser discípulo do primeiro mandamento? Quando você creu, quando você foi batizada, por exemplo. Né? Lá você começou a ser discípulo de Jesus. Agora, você está cada vez mais tomando consciência de tudo que você recebeu e é em Cristo Jesus. Tá? Nessas 15 unidades, nós fizemos uma aceleração, digamos assim, do seu aprendizado, mas esse aprendizado já tem acontecido ao longo da tua vida e do aprendizado que você tem tido nos cultos, nos estudos que você tem participado, enfim, né, tudo que você tem se envolvido. Agora, a parte 3 vai pegar tudo que você aprendeu nas unidades 1 e 2, obviamente nós não vamos repetir, não se preocupem, né? Mas vai pegar tudo aquilo que você aprendeu e vai dizer, ok, Deus planejou que você siga Jesus junto com os teus irmãos e irmãs. Certo? Irmãs, na próxima edição, onde é que está meu livro da próxima edição? Esse aqui é a última edição a última impressão, né? Porque, na verdade, o livro aqui, Firmados em Cristo, ele tem uma primeira edição e 2 revisões. Então, essa aqui é da segunda revisão. O ano que vem vai sair a segunda edição ampliada deste material aqui. Mas, por enquanto, o que eu estou dizendo assim? Esse livro que nenhuma de vocês tem, os pastores agora que pegaram esse material na convenção, o pastor Horst, por exemplo, que encomendou para a Congregação Concórdia, que está ali, já tem... A caixa cheia aqui do meu lado. Isso, então já tem essas observações. A partir da unidade 16, eu incluí, e eu vou passar essas informações para vocês agora, a cada unidade. Então, eu peço que, além daquilo que você tem, dê uma olhadinha na página 179, além daquelas coisas que você tem que fazer ali, né, as tarjas verdes e azuis, eu vou acrescentar algumas que na próxima, quem for comprar os próximos já está aqui impresso, certo? O que eu estou acrescentando? Para a semana que vem, você vai, preparando a unidade 16, você vai, além daquilo que está ali, você vai ler a introdução e o capítulo 1 do livro Jesus é Tudo que Precisamos. E eu vou passar para você lá no grupo o vídeo da introdução e o vídeo do capítulo 1. Minha sugestão é, assista o vídeo primeiro, daí quando você vai ler, você vai entender bem mais, certo? Porque a ideia é você já se familiarizando com o conteúdo, porque você tem o estágio supervisionado depois, né? Você vai fazer um estágio passando esse estudo para uma outra pessoa, não tem nada, você não vai dar aula para ninguém, tá, irmã? Não sei se eu já disse para você. O vídeo da aula, o vídeo está muito legal, tá? Então, o vídeo é aula, você vai convidar alguém da sua igreja, ou alguém da família ampliada, né? Não sei como é que vai ser, você está orando por isso já. Daí, você quer fazer um estudo comigo, são 4 encontros, se quiser fazer mais encontros, pode, mas são 4 capítulos, um capítulo por encontro. Tá legal, então, ó, você faz aqui, assim, lá na página 7, diz tudo que você tem que fazer. Eu vou passar para você o link de um vídeo, você vai dizer para a pessoa, assiste esse vídeo, leia o capítulo 1 e responda aquelas perguntas. Aí vamos nos encontrar na semana que vem e conversar sobre aquelas perguntas. O que você vai fazer é sentar com a pessoa e conversar sobre as tuas respostas e as respostas dela, baseada no vídeo, no capítulo 1. Você não vai dar aula para ninguém, você nem vai dar um estudo para ninguém, você vai
trazer a pessoa para mais próximo de Jesus. Você vai conversar. É claro que nessa conversa você vai explicar muitas coisas. E o conteúdo daqui você vai ver que não é estranho para você que está já terminando as partes 1 e 2, é bem familiar para você. Certo? Então, essa tarefa adicional que você vai ter, além daquelas da unidade 16. A unidade 16 é bem curtinha, tem pouco conteúdo, mas ela é base. Eu fiz questão, nas primeiras impressões, nas primeiras materiais do Firmados em Cristo, a unidade 16 e 17 estava numa unidade só. Estava muito extenso, daí eu dividi em duas e aí deixei esse aqui, a base do discipulado. A nossa igreja nos Estados Unidos fala muito em discipulado, irmãs. O plano oficial trienal da nossa igreja dos Estados Unidos é Making Disciples for Life, fazendo discípulos para a vida. Tá? Então, é muito comum discipular, mas no Brasil, na IELB, se fala pouco discipulado. Então, eu coloquei as bases bíblicos teológicas do discipulado, luteranas. Né? E daí os pastores gostaram muito. Teve até um pastor que está nos Estados Unidos que entrou em contato comigo e disse assim, puxa, eu nunca tinha visto uma explicação do discipulado com essa profundeza e nessa perspectiva luterana como eu vi aqui. Então, porque a pessoa, não, discipulado, né, isso não é luterano. Não é porque não fala aqui no Brasil que não é luterano, nossa igreja fala muito, por exemplo, discipulado. Eu vou mostrar isso para vocês na unidade 16. Por enquanto, eu quero que você vai perceber que mas é meio técnico o negócio aqui, né? É legal, você vai gostar. Mas não é assim tão pessoal, mas são informações importantes, porque te prepara, na unidade 17 e 18, se segura, vai ser demais o negócio lá. Né? Vai ser uma loucura. Né? Bom demais, mas para isso a gente tem que colocar a base aqui na unidade 16, certo? Então, estamos descendo o morro, quase já estamos avistando o final do morro, chegando quase ao final do treinamento, irmãs. Agora, mas daqui para frente, cada coisa chocante, vocês nem imaginam. Nossa! Só tem 5 aulas ainda. Então, ó, irmãs, o vídeo é curtinho da unidade 16, é 30 e poucos minutos, comparado com os outros, ele está bem pequeno. Então, assim, como ele é mais técnico, ouçam com atenção o vídeo e não ficam lavando louça e só ouvindo o áudio do vídeo. Procurem ver as imagens, né, para você gravar, porque as imagens foram construídas para trazer movimento e te ajudar a gravar as coisas ali daí, tá bom? Depois que Essa você... foi para mim, pastor. Oi? Eu assisto os vídeos. Essa foi para mim, porque eu ouço muito fazendo outras coisas. Eu não faço isso, eu fico assistindo mesmo, não fico fazendo outras coisas, não. Bom, eu não sei da vida de vocês, aí vocês estão se entregando aí, viu? Certo? Não, mas aqui, ó, faz o seguinte, ó, vê o vídeo pelo menos uma vez com visual, depois você pode ouvir o vídeo quantas vezes quiser, só o áudio e tudo, né? Porque daí você vai lembrar das imagens, né? Então, é para ajudar. Essa prova oral que o senhor está falando, ela vai ser quando? Por exemplo, acho que foi a Emiliana, né, que marcou comigo em julho, né? Porque ela disse que vai estar de férias, vai estar mais tranquilona lá. Então, você marca comigo, né? E, gente, não vamos chamar de prova, vamos chamar de um bate-papo sobre as unidades 1 e 2, porque prova pode ser meio traumatizante, assim, a palavra prova. Se for prova, eu estou correndo. Não é prova, não, é um bate-papo sobre as unidades 1 e 2, tá bom? As unidades não. Então, mas e esse resumo que é para fazer, que o senhor falou no início lá? Não, já está feito. Você olha o vídeo 15, os 30 primeiros minutos resumem tudo. Se você souber bem os 30 primeiros minutos ali, você vai saber, vai ir muito bem nessa prova. Eu acho que a parte mais difícil, talvez para alguma de vocês, será me dizer todos os textos memorizados de cor, né? Tem que fazer uma revisão. Olha a alegria da Elira, você isso eu sei de cor já. Ai. Não, eu estou falando que o senhor falou assim que a gente ia para fazer um resumo escrito. Não, isso está aqui, dê uma olhadinha na página 176. Na página 176. Veja, você tem o ponto 1, que é atividade de mentorias, tá? Daí você tem da letra A em diante. Daí depois dessas letras você tem o número 2. Achou o número 2? Resuma o ponto marcante de cada idolatria estudada até aqui, unidades 8 a 13.
Considere as falsas identidades versus a verdadeira identidade em Cristo. Veja nas páginas 100 e 101. Então, por exemplo, unidade 8, perigo das coisas melhores. Abraão esperou 25 anos para nascer o filho. Era um filho amado, filho da velhice. E a possibilidade de concretização do sonho de ser pai de uma grande nação. Então, aquele filho era muito especial, tão especial que ele corria o risco de colocar no lugar de Deus. Deus o fez passar por um teste. Eu não estou dizendo que Abraão chegou a incorrer na idolatria, mas Deus o fez passar num teste para que ele não chegasse a esse ponto e descobrisse que esta bênção é uma bênção maravilhosa, mas era em segundo lugar. Em primeiro lugar é Deus. Então, o perigo das coisas melhores. Quem é o teu Isaac? A unidade 9, né? Então, nós vimos a questão que o amor conjugal, o amor romântico é uma bênção. Como é bom a gente estar amando, né? Mas o perigo é colocar a bênção no lugar de Deus. Quando a gente faz, vira sofrência. Né? Então, a gente viu a história de Jacó, que ele era analfabeto, ele amava Raquel e não lia, lembra, né? Então, unidade 10 aqui. Então, você vai pensando assim, relembrando, vendo a aplicação do ponto central de cada idolatria lá, e é tranquilo. Se você for bem nesse ponto 2, você já eliminou boa parte da prova oral. Não me fala em prova. Não, isso, desculpe. Se você for bem no ponto 2, você já eliminou boa parte daquela conversa que a gente vai ter daí. Tá? Ah, tá, legal. Já Aí, eu começa a gostei. tremer antes da hora, já, quando fala em prova. Não é prova, esqueçam prova, não tem nada de prova. Vai sair tudo O gaguejado. jeito para fazer a prova é usar uma burca para não ficar vermelha. Não é a prova, não. É um bate-papo sobre as duas primeiras partes. Certo, irmãs? É bom. A gente amadurece, mas não perde o medo da prova. Verdade. Né? Muito bem, irmãs. Então, me permitam concluir com uma... Sim. Fala aí, já. Deixa eu só perguntar uma coisa. Eu acho que eu sou meio lerda. Essa prova eu tenho que agendar. É conversa, diálogo, bate-papo. Eu tenho que agendar com o senhor, então. Porque assim, ela vai levar um tempo um pouco maior do que a mentoria. Não necessariamente, né? Assim que né? Não vai levar um tempo maior que a mentoria. Que se fizer a mentoria e a prova, vai ficar mais extenso que o tempo normal da mentoria. Só a prova vai levar uns 20 minutos. Tá. Eu só fiquei preocupada com uma coisa, até quando que eu posso fazer isso? Porque assim, ó, eu tô indo viajar, eu tô indo fazer aquele treinamento do pastor Tardelli, sabe? Sim. Eu tô indo viajar daqui uns dias, e aí eu queria saber até quando que eu posso fazer isso aí. Pode ser até meados de agosto, tá? Ai, aleluia. Ok. Não, porque eu já estava nervosa. É porque eu tenho uns 15 dias para arrumar tudo, assim, deixar tudo bem organizado aqui nas escolas, porque eu vou ficar esses dias lá e eu, né, enfim. Sim. Então tá, bom. Que legal, Jaque, que legal. Vai ser muito legal. No Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz porque é um treinamento, assim, ele é só para seminarista, né, mas como até o pastor Tardelli disse assim, é meio pioneira aí de missionária dentro da IELB, então eles conseguiram uma vaga para mim. E foi semana passada. Surgiu a vaga, eles conseguiram, a igreja conseguiu o recurso, estou bem feliz. Que legal. É bom, vai gostar bastante, trabalho muito bacana que ele faz lá, em parceria com outras igrejas, né? Também igreja presbiteriana e outras e tudo, né? Então... fiquei bem feliz. Muito bem, irmãs, a gente poderia continuar conversando até meia-noite, mas vocês estão cansadas, né? Então vamos finalizar aqui, certo? Eu até fiquei com vontade de tomar um chimarrão, só de vendo aquele chimarrão bonito da Jaque ali, né? Mas se eu tomar, daí não vou ficar acordadão aí, já viu, né? Queria falar, Helene, está desligado o teu microfone. É que minha filha estava falando aqui junto. Só filha. Curiosidade, na página 174, aquelas questões, é para só a gente conversar ou a gente pode responder no caderno e conversar na mentoria?
Nós vamos conversar sobre elas, né? Aquelas No questões. caso, eu tenho que fazer por Você pode escrever escrito? ou não. Eu sempre digo assim, ó, procure escrever o máximo possível, porque Claro. é o teu diário que depois mais a gente você pode aferir o quanto você tem crescido. Tá? Sim. Então tá Então, bom. olha, aquela vez eu pensei sobre isso, olha quanto, e hoje eu estou pensando assim, quanto eu já amadureci de lá para cá. Então, é bom sempre a gente ter esse registro, até para você colocar esses marcos na sua vida daí. Mas é Tá, uma coisa beleza, para então. você, que vai ficar para você, para o seu próprio Sim. experimento, no caso. Tá? Muito bem, irmãs. Então, vamos fechar nossos olhos, pensar somente em Jesus. Querido Jesus, como é maravilhoso saber da tua paciência, Senhor, da tua longanimidade, e tu nos espera com tanta paciência para que lá pelas tantas possamos perceber coisas tão importantes e óbvias, mas que não tínhamos ainda maturidade para aprender, como tu disseste, Senhor, para teus discípulos, que eles não podiam sorver todo o aprendizado, que o Espírito Santo, mais tarde, os iria ensinar e conduzir a toda a verdade, como tem acontecido conosco, que nós te somos gratos por isso. E sabemos que a tua palavra é inesgotável, sabemos que aquilo que tu nos ensinas não tem fim, Senhor, e por isso queremos sempre, cada vez mais, estar aprendendo e nos aprofundando deste teu grande amor, e que possamos, como Paulo disse, Senhor, entender cada vez mais a altura, profundidade, largura e extensão desse amor. Que os pães físicos que tu nos dá, o pão nosso de cada dia, seja qual for, sejam um sinal para nos mostrar, apontar o verdadeiro pão que nos satisfaz, que és tu, Senhor Jesus. Obrigado, porque concluímos essas 2 partes, essas 15 unidades, e agora ajuda-nos a compreender que tu queres que nós te sigamos não numa carreira solitária, mas juntamente com nossos irmãos e irmãs na comunhão dos santos, na relação de uns para com os outros. Por amor de Jesus, abençoa a semana de cada uma das irmãs, todos nós. Em nome teu, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãs. Então, um grande abraço, Deus abençoe. E lembrem, quanto mais a gente vibra com Jesus, mais aprende, mais a gente quer aprender, né? Quanto mais eu aprendo lá no doutorado, mais eu descubro que eu não sei nada, que eu tenho que aprender muita coisa. Então, é inesgotável. Então, minha sugestão, não precisa ser pérolas preciosas, mas se envolvam com alguma outra coisa que vocês possam estar amadurecendo e crescendo. Uma sugestão é você, no dia 22 de julho, uma sexta, é um encontro só. Ali você vai ter uma visão bem legal do que é a proposta, a dinâmica, o conteúdo pelas pessoas. Daí, depois dali, você não tem nenhum compromisso de fazer. Você vai poder ter um tempo para pensar, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou deixar para outro momento, não tem problema nenhum. Mas faço, dia 22 não tem custo nenhum, você só tem que se organizar a sua agenda, uma sexta-noite, né? Para você participar. Mas eu coloquei lá o WhatsApp da Raquel, porque você tem que se inscrever, porque ela tem que mandar o link para as pessoas inscritas. Como é que você vai participar se não tiver o link, né? Então, não deixe de se inscrever, certo, irmãs? Ok. Eu já mandei o meu. Meninas, vamos animar e vamos fazer de novo, que a gente termina o Firmados em Cristo e a gente continua se encontrando. Vamos Isso. todos participar do curso. Chocante. Daí, de vez em quando, eu entro lá para ver vocês daí, tá bom? Aí a gente, como a Aí gente a está gente descendo faz- o morro, como diz o pastor, vamos começar a subir ele de novo, vamos subir juntas. Isso aí, muito bom. Aí a gente faz assim, a gente faz o Pérolas Preciosas e depois, no ano que vem, faz o Firmados de novo. Ah, Pronto. gostei da ideia, Eli. Aí vamos ficar sempre juntos. O Sim, pastor, gostei o da pastor da ideia. Yara disse que vai colocar a Yara para trabalhar como mentora, né? Eu acho que a melhor coisa que tem é você ajudar o seu pastor e você ensinar. Quando você ensina, você aprende Aprende mais. muito, né? Porque você tem que estar lá preparado para responder as perguntas que vão te fazer. Tá? Ok. Muito bem, gente. Um Boa noite, abração. ótima Deus semana. abençoe, uma boa semana, bom descanso. Qualquer Até dúvida que vocês tiverem, mais. vocês me falam, tá bom? Tchau, tchau. Combinado. Tá, tchau, meninas. Tchau. Tchau.